ensinar a fazer o porta-álcool gel, aquele de tecido que é pra gente pendurar na bolsa, tá? Então, para ficar mais prático, a gente pendura do lado de fora da bolsa. Quando tiver que usar, só abre a tampinha aqui. Cada um deve ter um formato de... Cada pessoa deve ter um formato de potinho do álcool gel, tá? Então, eu vou dizer como é que eu pensei em fazer esse meu. E eu tô pensando em fazer de uma forma que todas consigam, no sentido de ter o material em casa. Então, utilizando só tecido. Tem uns que tem aquela pressãozinha, quem tiver coloca, mas a minha ideia aqui é fazer um mais simples, para que todas possam fazer, tá? Então, como é que eu pensei? Aqui em cima é a parte mais larga do potinho, então, eu vou medir pela parte mais larga. Eu fiz a volta aqui e já imaginei uma sobra. Ó, a sobra para corte, cortando desse tamanho, e a sobra para costura. Então, ele vai ficar quase ajustadinho, tá? Ou, se quiserem pensar de uma forma diferente, ó, aqui dá 11,5, tá? Se a gente cortar em 12, a gente já vai ter a margem de costura, que a gente vai ficar com a marca de pezinho de máquina em cada lado. Quem quiser fazer um pouquinho mais soltinho, corta 12,5, no meu caso aqui, né? Que é o formato do meu pote. Então, a largura é esta, e o comprimento, que é onde ela vai encaixar, o que eu pensei em fazer? Eu pensei em fazer essa lateral de trás com 16 centímetros, por quê? Porque eu quero que ela feche aqui do outro lado, então ela fique tipo uma tampinha de bolsa, tá? E essa lateral aqui, eu quero que ela fique somente até a altura do álcool gel. Por quê? Porque a outra aba vai vir aqui por cima e vai fechar. Então, agora a gente vai fazer o molde. Como eu expliquei antes, cada um tem um formato diferente do potinho de álcool gel. O meu, eu vou fazer um retângulo de 20 centímetros, 22, tá? Por 6,5 de largura, que é para não ficar muito apertadinho, para depois entrar o potinho do álcool gel. 6,5 e 6,5. E vou fechar esse retângulo. Esse lado aqui é a parte mais larga, mais comprida no caso, que é onde vai ter aquela tampinha. Eu já vou tentar fazer com o tecido inteiro. Se eu não tiver tecido inteiro, ou se eu estiver fazendo com retalhos, não tem problema, porque aí eu faço emenda aonde é a tampinha, até se quiser enfeitar, tá? Então, eu separo, para vocês entenderem, 12 centímetros pra cá, que vai ser a parte que vai ficar o potinho do álcool gel. Aqui. E essa parte pra cá, ó, mais 10 centímetros, é onde vai ser a tampa. Então, vou escrever aqui tampa. E aqui é o corpo, vamos dizer assim, do porta-álcool gel. Essa parte aqui, eu vou cortar uma vez só. Ou, se eu quiser fazer de tecido duplo, que é o que eu vou fazer, para ter um bom acabamento, eu vou cortar uma vez um tecido e outra vez no forro. Agora, a gente vai fazer a outra lateral do porta-gel. A outra lateral, como eu falei, vai só até a tampinha. Então, vai ser 12 centímetros pela mesma largura, que é aquele 6,5. Então, vai ser 12 por 6,5. Ah, então, vocês meçam aí o tamanho, a largura, a dimensão do potinho que vocês têm, para vocês fazerem de acordo. Então, essa parte aqui também vai ser corpo,
E eu também vou cortar uma vez no tecido e uma vez no forro. Então, aqui eu cortei a parte do corpo com a tampa e aqui a outra parte do corpo que vai emendar. Cortei a parte que vai ser o fechamento, que é a faixinha que a gente vai fazer, e aqui a gente vai fazer uma tirinha para costurar nele, para poder amarrar na bolsa, para deixar pendurado pelo lado de fora. Para fazer essa faixinha, a gente vai dobrar aqui ao meio, depois a gente vai dobrar uma das laterais também ao meio, e a outra lateral também ao meio. Ó, a gente já vai ficar com ela toda dobrada, parelhinha, e aí a gente vai só passar a costura para fixar ela fechadinha assim, ó, os alfinetes, tá? Ela vai ficar assim. Essa aqui a gente pode fazer a mesma coisa. Quem quiser pode usar o ferro de passar roupa, claro, que aí tu vai dobrar ele aqui, vai dobrar ele ao meio de novo, e a outra lateral também vai dobrar. E aí a gente dobra ele, ó, e fica da mesma forma, tá? Ah, mas e aqui o acabamento? Dobra primeiro aqui, depois dobra ao meio, depois de dobrar o meio de uma lateral e o meio da outra lateral, ó. Dobrou e fica assim. E aí, eu coloco um alfinete. Eu vou dobrar isso aqui no ferro de passar roupa, tá? Mas só pra mostrar como que eu vou fazer, ó. E daí, a ponta vai ficar bem certinha. Daí, a gente só vai fazer uma costura pra fixar ele aqui. O que que eu fiz aqui? Fechei a tirinha que eu tinha marcado dobrado. E fechei a outra também. Esse porta-álcool gel, eu achei melhor fazer de uma forma bem simples, para que todas possam fazer, tá? Então, a gente não vai fazer ele com forro. E eu tô fazendo ele todo com zigue-zague. Então, essa parte aqui da frente, que é onde vai entrar o potinho do álcool gel, eu fiz uma dobrinha e passei um zigue-zague, tá? Para ter um acabamento. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou medir qual vai ser a altura que eu vou colocar essa faixinha aqui. Ó, então, se ela vai dobrar aqui, essa faixa eu vou colocar mais ou menos aqui. Então, só para vocês terem uma noção, eu vou medir com a fita, ó, dobro ao meio e vou costurar aqui. Aí, eu coloco um alfinete, que é onde eu vou passar uma costura. Então, só para vocês saberem mais ou menos aqui. Cada uma vai ter uma medida, provavelmente, porque os potinhos talvez não sejam iguais a esse meu, tá? Então, ó, 8,5 para cima é onde eu vou costurar essa faixa, que é a que vai amarrar ele na bolsa, certo? Então, eu vou fazer essa costura e depois eu já vou montar ele para fazer o fechamento. Ó, costurei já a fita aqui. Eu vou pegar o lado do avesso. Vou vir com este aqui, que é a tampinha daqui, e vou colocar avesso com avesso, tá? E vou colocar já essa tirinha aqui, que vai ser pro fechamento. Então, eu localizo ela mais ou menos na altura que eu quero. Coloco um alfinete, que é para não
sair fora do lugar. E vejo, ó, quando eu colocar o álcool gel ali, eu vou dobrar ela aqui, ó. Acho que eu até posso colocar ela mais pra cima um pouquinho. Tá? Então, eu vou colocar ela, ó, 3 centímetros abaixo da abertura, certo? Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar e vou fechar o nosso porta-álcool gel. Eu fiz um zigue-zague em toda a volta aqui, ó, do fundo do porta-álcool gel. Fiz um zigue-zague em toda a volta, ó, daqui pra cá, pra dar acabamento nele, tá? Por isso que eu disse que isso aqui é uma forma fácil para que todas façam já sem o forro, certo? Ao invés de fazer com o zigue-zague, pode fazer com ponto decorativo, pode fazer com overlock, só que isso facilitar realmente. Eu programei ali o ponto, regulei para ele ficar mais fechadinho. E eu passei 2 camadas, tá? Aí agora, ó, a gente consegue colocar ele aqui e aí a gente vai fechar o tantinho aqui de cada lado. Esse fechamento a gente até pode fazer, ó, lá por dentro. Poderia ser o mesmo zigue-zague, poderia, mas eu acho que nesse meu aqui eu prefiro fazer o fechamento aqui por dentro. E tá pronto o nosso porta-álcool gel. Ó, já encaixei ele aqui, fechei as laterais. Agora eu vou fechar aqui, só enfiar a aba aqui nessa alça que a gente fez, para ele não correr o risco de cair. Eu tenho que tirar um pouquinho desses fiapinhos e isso aqui é onde eu vou amarrar na minha bolsa. Então, ele vai ficar pendurado, porque quando eu tiver que usar, eu só abro a ponta aqui e utilizo, porque ele já está de cabeça para baixo, tá? Então, assim, realmente bem simples de fazer, todo no zigue-zague, para que todas consigam fazer sem o forro. A gente poderia ter feito com forro, poderia, eu até iniciei um com forro, mas como eu quero que todas comecem a fazer de alguma forma, eu fiz assim para ficar mais simples, certo? Espero ter ajudado.